Boa noite, graça e paz. Hoje é dia 28 do mês 6, junho de 2021. Segundo dia da semana, segunda-feira. Aqui são 20 horas e 20 minutos. Então hoje vou falar sobre mais um crente disfarçado. Porque da última vez falei sobre, aliás, da penúltima vez, sobre o crente disfarçado baseado na vida de Acabe, ou na morte, né? E Acabe era o crente disfarçado. Desta feita, mais um crente disfarçado é na vida do rei Josias, que também se disfarçou, né? Eu acredito que existe um paralelo deliberado entre o disfarce de Acabe e o disfarce de Josias. E existe um contraste deliberado entre o caráter de Acabe e o caráter de Josias. Se não vejamos, deixa eu ver se eu acho aqui. Primeiro livro de Reis, capítulo 16, vai fazer uma descrição do caráter de Acabe, né? Primeiro livro de Reis 16, verso 30, diz assim: E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos que foram antes dele. Olha só, mais do que todos que foram antes dele. Agora, quanto ao rei Josias, eu também quero ler uma descrição aqui do caráter do rei Josias, que está no segundo livro de Reis, capítulo 23, verso 25, que diz assim: E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. Também depois dele nunca se levantou outro tal. É interessante que essa descrição aqui do caráter do rei Josias, ela nos remete a Deuteronômio capítulo 6, onde diz lá, né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, ou seja, espírito, alma e corpo. E aqui, né, falando do rei Josias, diz que ele se converteu ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, espírito, alma e corpo. Antes dele não houve rei semelhante, né? E diz aí, também depois dele nunca se levantou outro tal. E aí é uma diferença abismal entre Acabe e Josias. Enquanto Acabe foi o rei de Israel, Josias foi o rei de Judá. Todavia, na questão do disfarce, ambos se disfarçaram para ir à guerra, ou entraram na guerra disfarçados. Então vamos aqui analisar agora um pouco aqui o disfarce de Josias, né? E fazer as aplicações espirituais. Vamos ler segundo livro de Crônicas, capítulo 35, a partir do verso 20, que diz assim: Depois de tudo isso, havendo Josias já preparado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates, e Josias saiu ao seu encontro para guerrear contra ele. Então ele lhe mandou um mensageiro dizendo: Que tenho eu contigo, rei de Judá? Não é contra ti que venho hoje,
mas contra a casa que me faz guerra. Disse Deus que me apressasse. Por isso, guarda-te de te opores a mim, ou de te opores a Deus, de te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Porém, Josias não voltou atrás. Antes se disfarçou para pelejar contra ele. Então, vamos marcar isso aqui, né? Antes se disfarçou, Josias se disfarçou para pelejar contra ele, e não deu ouvido às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus. Antes veio guerrear no vale de Megido. É Megido aqui, mas geralmente é Megido, né? E os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse a seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. E os seus servos o tiraram do carro e o levaram no segundo carro que tinha para Jerusalém, onde morreu. E o sepultaram nos sepulcros dos seus pais. Então todo Judá e Jerusalém tomaram luto por Josias. Então vamos aqui ver por que será que Josias se disfarçou para entrar na guerra. Há uma comparação necessária, né, sobre a questão que Acabe também se disfarçou para ir à guerra. E aí eu quero verificar aqui no caso de Josias o seguinte: ele foi para uma guerra que Deus não mandou. É claro que Acabe também foi para uma guerra que Deus não mandou. Só que aqui é o seguinte: enquanto que Acabe ele foi avisado, foi advertido pelo profeta Micaías que ele não fosse àquela guerra, porque Deus não estaria com ele naquela guerra, e aí Acabe não deu ouvidos. E Josias aqui, ele foi a essa guerra que não era dele, contra o faraó Neco. O faraó Neco, rei do Egito, ele subiu para guerrear contra Carquemes, né, diz aqui, junto ao Eufrates, o rio Eufrates. E por algum motivo, não sei por que motivo, mas por algum motivo, Josias achou por bem subir contra o faraó Neco para guerrear contra ele. E aí o faraó falou para Josias que Josias se retirasse, porque não era contra ele que ele fazia guerra. E ele palavra de advertência, né? E é claro que parece aqui que o faraó tinha consciência que Deus tinha mandado que ele fosse guerrear contra Carquemes, né? Diz aí: não é contra ti que venho hoje, mas contra a casa que me faz guerra. Disse Deus que me apressasse. Disse Deus que me apressasse. Então a gente fica estranhando como é que um faraó, rei do Egito, né, um homem que obviamente era um idólatra, um pagão, nós até achamos que ele não tinha nenhum contato com Deus verdadeiro, porque o Egito era cheio de deuses, e que Deus verdadeiro não falasse com ele. Mas nesse caso aqui parece que de alguma maneira esse faraó Neco, ele tinha consciência que Deus mandou que ele se apressasse. De alguma maneira Deus falou com ele e ele acreditou em Deus, né? Isso não é de estranhar, porque algumas vezes na Bíblia acontece isso, de Deus falar a algum rei pagão, e não é de admirar, porque Deus ele é o rei de toda a terra, né? Todos os governantes da terra estão sob as suas ordens, o seu comando, debaixo de sua autoridade. Embora ele tenha escolhido Israel como uma nação especial, fez aliança, não significa que ele desistiu das outras nações, ou desistiu até mesmo de governar, né, de intervir nas outras nações. É o caso aqui, né?
A gente lembra que no caso, por exemplo, da Síria, o general Naamã, ele foi um grande homem, porque por ele Deus dera livramento aos sírios. Então, não é só a nação de Israel, mas as outras nações também Deus interage, Deus intervém, porque Deus governa, né, acima de todos e de tudo. Então, o faraó Neco, ele tinha consciência de que Deus tinha mandado que ele se apressasse para guerrear contra Carquemes, junto ao rio Eufrates. E aí, aí vem a questão. O rei Josias, que, como nós já vimos, era um rei extremamente piedoso. Na verdade, nós não encontramos nenhum defeito em Josias, né? Se a gente for ler a história dele, a biografia dele que está na Bíblia, nós não vemos nenhum defeito nele. É por isso que o texto lá diz que ele se converteu ao Senhor de todo o seu coração. Se converteu ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que antes dele não houve nenhum rei semelhante a ele, e nem depois dele houve. Então ele era único. Com tal perfil, nós esperaríamos que ele vencesse todas, né? E aí, de repente, Josias pode ter cometido um erro que nós podemos cometer também, né? Achar que Deus só usa, tipo assim, a igreja, né? No caso, a nação de Israel, ali era Judá, e que Deus não tem nada a ver com as demais nações, o que não pode falar, né, por meio de outros personagens de outras nações, como no caso o faraó Neco. Mas, na verdade, da mesma maneira como Deus falou com Acabe, por meio do profeta Micaías, era um instrumento legítimo, o profeta judeu, Micaías. Deus falou por meio dele para avisar Acabe. Embora Acabe ele se disfarçou para entrar na guerra e morreu. Aqui Deus falou também para Josias, só que agora Deus não falou por meio de um profeta. Deus falou por meio de um faraó, rei do Egito. Um homem supostamente idólatra, né, pagão. Talvez tenha sido isso que enganou o rei Josias, né? Porque ele não reconheceu, não discerniu que Deus falara com ele pela boca do faraó. Será que não é um motivo de nós, por exemplo, hoje, atentarmos para a voz de Deus por meio de um instrumento improvável, né? É bom ter cuidado, né? Porque Deus pode falar conosco por meio de muitos instrumentos improváveis que a gente não imagina, e aí a condição do instrumento por meio de quem Deus fala pode nos levar a erro, né? Como é o caso de Josias, que redundou na sua morte. Mas ele entrou na guerra disfarçado, então ele resolveu ir para a guerra contra o faraó Neco. Mas antes disso eu quero atentar para alguns detalhes aqui do texto. Então, por exemplo, que diz aqui o verso 22, né? Porém Josias não voltou atrás, antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não deu ouvido às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus. Olha só, a gente está aprendendo, nós estamos o tempo todo aprendendo com a Bíblia, a palavra de Deus, a Escritura. Então, as palavras de Neco que saíram da boca de Deus. Neco falou, o faraó falou. E Josias ouviu as palavras que ele falou. Mas o texto está dizendo que essas palavras que Neco falou saíram da boca de Deus. Aí eu quero examinar mais pelo menos duas escrituras aqui, né? Eu vou examinar aqui alguns textos, por exemplo, Isaías 55. Isaías 55, sobre esse negócio de Deus falar pela boca de um ser humano, e nesse caso aqui não era profeta, né? Então, eu quero ler Isaías 55, verso 10, que diz o seguinte: porque assim como desce a chuva
e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, brotar, dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Olha só Deus dizendo, assim será a palavra que sair da minha boca. A palavra de Deus saiu da boca, quer dizer, a palavra saiu da boca de Deus, mas foi Neco que falou, né? Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, já sabemos que a palavra que sai da boca de Deus se cumpre, né? E não podemos, por exemplo, aqui confundir essa expressão que a palavra sai da boca de Deus pelo fato de que só lê a Bíblia, porque a Bíblia, a Escritura, é a palavra de Deus, mas não é isso que ele está dizendo aqui. É a palavra de Deus inspirada. Durante muito tempo falou-se da palavra rema, né? A palavra inspirada, falada imediatamente por Deus, verbalizada por meio da boca de alguém. Não é a escritura, assim, que você só lê a escritura em público e as pessoas vão ouvindo, e não é nada disso. Já ouviu falar de evangelistas que fizeram isso, mas equivocadamente. Então, é uma palavra como essa. O faraó Neco falou com Josias, só que o texto diz que essas palavras saíram da boca de Deus. E por meio desse homem aí. Tá? Parece até uma palavra que também tem no Novo Testamento, em João, acredito que é 16, onde Jesus, falando da vinda do Espírito Santo, ele diz assim: ele dará testemunho de mim, e vós também dareis testemunho, porque estiveste comigo desde o princípio. Ou seja, o Espírito Santo daria testemunho falando, mas ele falaria por meio dos apóstolos, né? Porque vós dareis, também dareis testemunho, é que os apóstolos falariam a palavra, mas na verdade era o Espírito Santo que estava falando por meio deles. E essa palavra com certeza não volta vazia, né? Nem sempre quando se fala de Deus, ou mesmo da Escritura, embora a Escritura seja a verdade, mas a palavra energizada pelo poder de Deus é aquela que o Espírito Santo fala pela boca do agente humano. Essa não volta vazia, né? Agora, uma outra expressão que existe aqui agora no Novo Testamento, que é em Atos, capítulo 1, Atos, capítulo 1, verso 16, diz assim, agora é Pedro, né? Pedro que está falando. Na primeira reunião, não uma reunião lá no cenáculo antes da vinda do Espírito Santo, né? Então diz assim: homens e irmãos, Atos 1,16, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Olha só, aqui é essa coisa misteriosa aqui, tem mistério aqui, né? Porque ele diz assim: a Escritura, se é a Escritura é porque é algo escrito. Mas ele diz assim, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. Aqui fala da boca de Davi, e que é ao contrário, né? Lá as palavras de Deus saíram da boca de Neco. Aqui as palavras do Espírito Santo foram faladas pela boca de Davi. E naturalmente ele está citando uma escritura do Antigo Testamento. Acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Então, o certo é que Deus fala, e fala por meio de agentes humanos, mas ele fala na Escritura, só que essa Escritura, antes dela ser escrita, ela foi verbalizada pela boca de Davi. Foi o Espírito Santo que falou pela boca de Davi, e depois essas palavras foram escritas. Então, esse é o modus operandi de Deus, né? Deus fala por meio de agentes humanos. No caso de Davi, não é de admirar que Davi era um homem de Deus, né? Davi era um homem cheio do Espírito Santo. E aí nós não admiramos que Deus falasse pela boca dele. Mas o caso aqui de Josias é que Deus falou pela boca do faraó Neco, né? Então nós devemos
hoje, Deus nunca deixou de falar, né? Estarmos atentos e procurar discernir as palavras que nos chegam por meio de outras pessoas, porque Deus pode falar conosco por meio de outra pessoa, né? E aí, diante daquela pessoa, daquele instrumento, porque Deus está falando, nós podemos nos equivocar, né? E não reconhecer a voz de Deus ali. Falando nisso, eu acredito que Deus não fala por meio de animais, né? Os animais são instrumentos inadequados para Deus falar. Acredito eu que Satanás falou pela boca da serpente. O diabo fala por meio de animais. Mas o caso da burra de Balaão. Bom, o caso da burra de Balaão, Deus não falou por meio da burra de Balaão. Ou a jumenta de Balaão, né? Deus abriu a boca da jumenta para que ela falasse os seus próprios pensamentos. Então, a jumenta falou os seus próprios pensamentos. Mas não foi Deus que falou por meio dela, porque em nenhum lugar, pelo menos assim, a grosso modo, né, não é normal que Deus fale por meio de animais, mas pela boca de seres humanos, sim, embora seja um ser humano que não seja necessariamente uma pessoa aliançada com Deus, ou com Deus. Mas, voltando aqui ao caso do Josias, rei Josias. Aí diz aí, que ele se disfarçou. Josias, porém, não voltou atrás, antes se disfarçou. Questão do disfarço, mais um crente disfarçado aqui, né? Para pelejar contra ele. Agora, diz aqui, verso 23. E os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse a seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Estou gravemente ferido. Mas eu quero meditar um pouco sobre os flecheiros, atentar, né? Porque que esses flecheiros aparecem tanto aqui na Bíblia. Os flecheiros foi que acertaram umas flechas em Josias, o feriram gravemente, né? No caso de Acabe, ele foi morto por uma flecha, só que foi uma flecha perdida, semelhante às balas perdidas lá do Rio de Janeiro, né? Mas no caso de Josias, foram os flecheiros que deliberadamente miraram nele e acertaram ele, né? É possível que ele não estava de armadura, porque no caso de Acabe, a flecha perdida acertou entre as brechas da sua couraça, né? Nesse caso aqui, não sabemos os lugares em que a flecha pegou, mas com certeza, acredito que foram várias flechas. Os flecheiros feriram Josias. Aí eu quero aproveitar essa oportunidade para mostrar que outras pessoas também foram alvo de flechadas. Então, vamos ver aqui. Segundo livro de Samuel, capítulo 11. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, verso 24. Aí vai se tratar aqui de Urias, o Eteu. Então diz o seguinte, vou ler só esse versículo. Segundo Samuel 11, 24, diz assim: então os flecheiros atiraram contra os teus servos, desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei. Também morreu o teu servo Urias, o Eteu. Então Urias, o Eteu, um dos 37 valentes de Davi, um dos heróis, Gibor, né? Ele foi morto pelos flecheiros. Nós já sabemos aí como foi a história toda, mas eu quero ressaltar até só o fato de que Urias foi morto pelos flecheiros. Embora ele fosse um dos heróis, né? Um dos 37 valentes, heróis, mas ele foi morto pelas flechadas desses flecheiros aí. Mesmo os flecheiros semelhantes que flecharam o rei Josias, né? E ele ficou gravemente ferido. Ainda tem um outro texto, né, que eu quero também aqui ressaltar, que é o primeiro livro de Samuel 31. Primeiro livro de Samuel 31. Que no caso aqui é Saul agora, né? Saul também era rei de Israel. Como Acabe também era, como Josias também era, mas como
Saul foi antes da divisão do reino. Ele era o rei de todo Israel. No caso de Josias, só era rei de Judá. E no caso de Acabe, rei de Israel. Então, primeiro livro de Samuel 31:3 diz assim: e a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram. Os flecheiros aí, né? E muito temeu por causa dos flecheiros. Então, aí estão aí esses flecheiros aparecendo aí, matando esses personagens aí, né? E aí eu quero ver qual é o significado espiritual desses flecheiros. Será que nós hoje, na dispensação do Novo Testamento, nós temos que nos resguardar contra os flecheiros? Quem são esses flecheiros? Lembrando que o Salmo 91 diz assim: nem flecha que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Quer dizer, não te atingirão, né? Então, as flechas, né? As flechas, né, que estão lá no Salmo 91, não vou olhar agora, mas eu quero ver a aplicação espiritual dessa questão dos flecheiros em Efésios capítulo 6, né? Na gestão agora do Novo Testamento. Efésios 6:16. Ele vai falar da armadura do cristão, né? Que é a armadura de Deus, mas que ele diz revestível de toda a armadura de Deus, mas é o cristão que deve se revestir de toda a armadura. Eu vou falar só sobre essa peça da armadura que está no verso 16, que ele diz aqui: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, acredito que esses flecheiros que aparecem no Velho Testamento matando gente dessa maneira, ele tem essa aplicação espiritual no Novo Testamento aqui, né? Lembrando que quem matou Acabe, que entrou disfarçado na guerra, foi uma flecha. Eu não sei quem foi aquele flecheiro, porque ele não mirou em Acabe, mas Acabe morreu com uma flecha, né? Flechada. No caso, Josias também morreu atingido pelos flecheiros. Urias morreu atingido pelos flecheiros. E Saul também morreu atingido pelos flecheiros. Observe que no Antigo Testamento eram todos cenários de guerra. E aí os flecheiros foram decisivos ali em matar os servos de Deus. E aqui no Novo Testamento, quando se trata de guerra espiritual, Efésios capítulo 6, é um cenário de guerra, só que aqui é guerra espiritual. E aí o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele está nos dando a dica que o que pode apagar, e aqui ele está falando apagar todos os dardos inflamados do maligno. Dardos aqui é flecha, eu acredito que é flecha, pode ser até lança, mas assim, em primeira mão, eu acredito que seja flecha. Um dardo, uma flecha. E aqui são flechas incendiárias, né? Havia nas guerras antigas flechas incendiárias que, além de ferir, elas incendiavam, né, o local, a pessoa e tal. E aqui o apóstolo Paulo está dando a dica que o que pode deter uma flecha dessa incendiária é o escudo da fé. Eu acho interessante que nessa descrição da armadura do cristão, que Paulo está falando aqui, ele ao descrever as peças da armadura, ele diz assim: tomando sobretudo, acima de tudo. Ou seja, ele diz assim: olha, se eu tivesse que escolher só uma das peças da armadura, eu escolheria o escudo. Porque parece que o escudo é o mais importante, porque ele diz: tomando sobretudo o escudo da fé, para que ele pode apagar todos os dardos inflamados do maligno, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, o escudo da fé, ou seja, o que ele está dizendo é que esses personagens do Antigo Testamento que morreram de flechada, o que faltou neles foi fé. Então, Saul morreu por falta de fé, Urias morreu por falta de fé, Acabe morreu por falta de fé e, pasmem, né? Josias morreu por falta de fé. Essa é a aplicação. Porque somente a falta de fé pode justificar o fato de que alguém entre na guerra disfarçado. No caso aqui, Josias entrou disfarçado. Por que ele entrou disfarçado? Já que ele era um rei tão piedoso, né, poderíamos dizer até irrepreensível.
ele não precisaria ter entrado na guerra disfarçado, porque ele sabia que Deus era com ele. Mas alguma coisa faltou nele, ele não estava confiando em alguma coisa, que ele precisou se disfarçar para entrar nessa guerra. Né? Se ele tivesse o escudo da fé, ele não teria sido atingido pelos flecheiros. Então, no Novo Testamento, é a aplicação espiritual, os princípios são o mesmo, embora nós não devamos... os princípios são o mesmo, embora a nossa guerra seja espiritual, mas a situação não é menos letal como numa guerra física. E o princípio é que devemos entrar na guerra com escudo, assim, dentro da visão, aquelas guerras antigas, convencionais, povos antigos e tal. E aí, no caso, é a fé. Certo? Então, e aí eu digo, o disfarce, como eu falei, um dia desse eu falei, né? O disfarce ele é uma tentativa de esconder quem realmente nós somos, né? Não sermos reconhecidos. O disfarce serve para que não nos reconheçam, não saibam quem realmente nós somos. Nós apresentamos ali, em vez da nossa verdadeira face, da pessoa verdadeira que nós somos, nós apresentamos um personagem, né? É um teatro. E aí eu digo que a palavra mais acertada do Novo Testamento que se aplica a um disfarce é a hipocrisia. Hipocrisia. E vamos dar uma olhada aqui em Mateus capítulo 23, porque em Mateus capítulo 23, Jesus repete à saciedade essa expressão, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Várias vezes Jesus chamou os fariseus de hipócritas, né? E nessa daqui ele se superou, repetidamente chamando os fariseus de hipócritas. Então, vamos ver aqui, Mateus 23, 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrer mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra seca para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. E assim vai, né? Ele vai repetir muitas vezes essa expressão. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Aí se nós formos analisar e pensar assim, peraí, por que será que Jesus, num dos últimos sermões dele, ele chamou tanto a liderança de Israel, esses escribas e fariseus, geralmente se diz que eles eram sacerdotes e levitas da liderança. Por que Jesus revelou, né, denunciou a sua hipocrisia, né? Jesus colocou o carimbo de hipócrita nele, porque é o que eles eram. Aí a gente pode até ficar assim meditando, por que será que a liderança de Israel se tornou hipócritas? Será que eles ficaram com medo de que o povo descobrisse quem eles eram realmente? E aí eles não entenderam que eles estavam no meio de uma guerra espiritual e que entrar na guerra disfarçado é perigoso? Demonstra falta de fé e falta de confiança em Deus? Falta o escudo da fé. E aí nós podemos partir aqui, passar para o nosso tempo, né? Contextualizar hoje, no mundo todo, a liderança religiosa. Será que a liderança religiosa de hoje, em grande parte, também é hipócrita? Eu iria até mais longe, né? Eu diria, não somente a liderança religiosa, mas será que a liderança humana, no mundo todo, é em grande parte hipócrita? Pelo que nós temos ouvido, sim, né? Que há uma grande hipocrisia. A hipocrisia é uma tentação que acomete os líderes. Né? Como nós estamos aqui no cenário religioso, vamos colocar os líderes religiosos. Né? Será que tem pastores hipócritas?
Será que tem padres hipócritas? E qualquer religião, né? Será que os líderes se apresentam de cara limpa? Revelam quem realmente são? O povo sabe quem realmente eles é? Ou às vezes até bem intencionadamente, mas equivocados, alguns usam assim um marketing, né? Porque eles têm medo assim de... Eu diria eles, mas eu estou nesse meio, né? Eu também. Eu sou um pastor. Então, será que nós temos medo de que o povo descubra quem nós realmente somos? E se nós formos realmente verdadeiros e sinceros, será que nós vamos ficar desmoralizados? Ou será que nós vamos ter grande prejuízo? Mas o desafio da Escritura está aí. Né? E aí eu quero encerrar aqui com essa questão de Josias, que não é por acaso que esse rei mais piedoso lá de Israel, né? Nem antes nem depois dele houve um rei como ele, se convertesse ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todas as suas forças, né? Mas ele no final entrou numa guerra que não era para entrar, não reconheceu, faltou discernimento, ele não reconheceu a voz de Deus saindo da boca do faraó Neco, não reconheceu, faltou discernimento espiritual. E aí, essa insegurança talvez que gerou no coração dele, levou ele a duvidar da proteção de Deus na vida dele, para que ele entrasse na guerra disfarçado. O registro de que ele foi para essa guerra disfarçado não é por acaso também, né? Para nos acautelar, termos nós isso como um exemplo que nós devemos evitar, né? E aí devemos nos esforçar para sermos verdadeiros, né? Transparentes, porque naturalmente essa questão de ser verdadeiro não passa muito pela ter fé ou não, né? Porque nós temos dois públicos dentro de nós. Deus sabe quem nós somos. Se nós quisermos impressionar Deus, o nosso comportamento terá que ser da maneira como agrada a Deus, né? E Deus não pode ser enganado. Agora, se nós não confiarmos em Deus, e aí nós dependermos, pelo menos demais, na aprovação dos homens, né? Na opinião das pessoas, e nós tivermos medo, né? Que é falta de fé, né? De que o povo não vai nos respeitar se souberem que realmente nós somos, quem realmente a nossa família isso demonstra falta de fé, que é falta do escudo da fé. E aí estaremos vulneráveis a sermos atingidos por um dardo inflamado desse que matou todos esses personagens do Antigo Testamento. E termina aqui a história de Josias dizendo o seguinte, né? Diz aqui: então o rei disse aos seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. E aí eu vou adiantar aqui que os seus servos o tiraram do carro e o levaram no segundo carro que tinha para Jerusalém, onde morreu. Então, uma outra comparação entre a morte de Acabe e a morte de Josias, é que os dois entraram disfarçados na guerra, é que Acabe morreu no meio da guerra em Ramote de Gileade. Ele morreu no meio da guerra, lá no cenário da guerra em Ramote de Gileade. Enquanto que Josias morreu em Jerusalém. Né? Acredito que deve ter alguma mensagem espiritual aí. Né? Não sei qual a mensagem é, mas poderia ser assim, tipo assim. O Acabe, que entrou disfarçado na guerra, morreu lá no cenário da guerra, em Ramote de Gileade, fora da terra de Israel. Pelo menos era um território que estava sendo disputado, né? Os sírios dominavam, mas ele queria tomar de volta. Enquanto que o rei Josias, que era um homem piedoso, e teve só essa falha aí, entrar disfarçado na guerra, ele morreu em Jerusalém. Ficou gravemente ferido no meio da guerra, mas morreu em Jerusalém. Aí diz aí: e o sepultaram no sepulcro dos seus pais, onde todos os judeus de Jerusalém tomaram luto por Josias. Então, aí está, né? Palavra de Deus, e aí nós temos que escolher, né? Eu vejo que nós temos que escolher, ou seguir os padrões da palavra de Deus, da Escritura, ou então seguir os padrões do mundo, né? Usar de marketing, de teatro, de fachada, e essa é uma tragédia para o mundo hoje, né? Os líderes, né, precisam ser verdadeiros. Se tiverem consciência de que Deus é com eles, serão verdadeiros, não terão medo. Mas se não tiverem coragem, terão que enganar o povo apresentando uma fachada, um personagem, né?
E aí incorrer em hipocrisia. E aí, nos termos espirituais, estarão indo para a guerra sem escudo e poderão ser facilmente abatidos pelos dardos inflamados. Que este não seja o nosso caso, em nome de Jesus.